Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Araújo e estou aqui para a gente falar sobre as qualidades fisiológicas do som. Bom, em primeiro lugar, o que é som? Som são as ondas mecânicas que o ouvido humano consegue perceber. Essas ondas mecânicas, a gente sabe que elas são longitudinais quando se propagam no ar e mistas quando se propagam nos sólidos ou nos líquidos. Quando essa onda sonora chega ao nosso ouvido, nós só conseguimos perceber ela se ela estiver numa frequência entre 20 Hz e 20 kHz. Ou seja, essa faixa de frequência entre 20 Hz e 20 kHz é o que nós chamamos de som. Se a frequência da onda mecânica for maior que 20 kHz, nós chamamos de ultrassom, e menor do que 20 Hz, nós chamamos de infrassom. No ar, essas ondas se propagam com velocidade aproximada de 330 metros por segundo. Em outros meios, ela pode se propagar com outras velocidades. Bom, e o que são as qualidades fisiológicas do som? São as qualidades que o nosso ouvido consegue perceber. E são três elas. São a altura, o timbre e a intensidade. Tá certo? Vamos começar pela altura. A altura, ao contrário do que muita gente pensa, não tem nada a ver com o volume do som. Quando nós falamos em volume, nós estamos falando em intensidade. A altura, ela diferencia os sons graves dos sons agudos. E nas ondas sonoras, ela está relacionada com a frequência. Então, olha só, quanto maior a frequência do som, ok, da onda sonora, mais agudo será o som. Então, o som agudo é aquele que tem frequência alta, nós chamamos somente de som alto. Já aqueles que têm menor frequência são os sons graves. O som grave, também chamado de som baixo, é aquele de baixa frequência, que a gente chama de som mais grosso, não é? Bom, a segunda propriedade, intensidade, certo? Ela diferencia os sons fracos dos sons fortes. Aí sim a gente está falando de volume. Ela está relacionada numa onda, em duas ondas com mesma frequência, com a amplitude. Então, se eu pegar duas ondas com a mesma frequência, aquela que tiver a maior amplitude vai ter a maior intensidade. Bom, quando a intensidade do som, então, for alta, nós teremos um som forte. E quando a intensidade do som for baixa, nós temos o som fraco. A terceira e última propriedade fisiológica do som é o timbre. O timbre é como se fosse a impressão digital do som, da fonte sonora. Quando você ouve duas notas idênticas com a mesma altura e a mesma intensidade, mas vindas de instrumentos diferentes, como um trompete e um piano, você consegue diferenciar as duas. Por quê? Porque elas possuem timbres diferentes. O timbre na onda, ele está impresso aqui no formato dela. Ok? Então, esse formato das ondas sonoras, ele vem da soma dos diversos harmônicos que acompanham o harmônico fundamental. E aí, quando a gente soma todos, aparecem esses formatos diferenciados aqui. Isso é o timbre da onda. Ok? Vamos reparar nesses dois aqui? Para essas duas ondas, para começar, eu tenho alturas diferentes. Por quê? A gente pode ver que essa onda se repete mais rapidamente do que a primeira, no intervalo de tempo menor. Essa primeira onda tem uma frequência maior, por isso ela é mais alta, ok? Já o timbre dela também é diferente. Não sei se dá para perceber, mas essa primeira onda também tem uma amplitude maior do que essa. Então, provavelmente, ela também tem uma intensidade maior, ok? A intensidade, ela vai depender também, claro, da fonte que está emitindo esse som e da distância que você se encontra dessa fonte. Bom, pessoal, é isso aí. Obrigado.